Eu sou a Rita Catunda, além de roteirista e professora de roteiro, eu sou colaboradora do projeto Prefigura, que é um projeto que junta várias empresas, né, vários projetos, e agora a gente está, né, pelo Cineclube, que é um desses projetos que faz parte da Prefigura, que organiza todos esses projetos, como o Prefitec, o Observante. E aí a gente está aqui, né? Esse é o nosso. A gente tinha um projeto de Cineclube que estava rolando na Casa da Independência, que é um centro cultural que a gente está instaurando na região do Ipiranga, pertinho do parque. E agora, com a pandemia, né, a gente está fazendo a versão online do Cineclube, em que sempre a gente vai passar um link de um filme gratuito para todos assistirem, e depois rola esse bate-papo no formato de lives. Então, esse é o nosso segundo bate-papo, e a gente está falando sobre o filme Hair Love, que ganhou o Oscar, né, de curta-metragem de animação, acho que foi no ano passado que ganhou. E eu estou aqui com a minha convidada especial, a Daphne, que além de ser também participante da Prefigura, ela faz um doutorado, ela é antropóloga e está fazendo doutorado em etnologia e antropologia social na EHSS, que é a Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais, lá de Paris. E ela está, na pesquisa dela, estudando as lógicas de produção no mercado e na indústria da beleza, chamada étnica. É um estudo comparativo entre Brasil e França. Certo? Falei certinho? Sim, perfeito. Então, eu vou contar um pouco a história do filme, né? Não Bom, posso contar também a sinopse, qual que é a trama do filme, e um pouco da história de como ele foi realizado, para fazer uma introdução, e aí já passo a palavra para a Daphne, que vai fazer uma análise mais do ponto de vista do conteúdo mesmo. O filme ele foi realizado por um ex-jogador de futebol americano dos Estados Unidos, que chama Matthew Cherry, e ele tinha esse projeto que ele se inspirou porque ele viu muitos vídeos no YouTube de pais que faziam penteados das filhas. E eu fui pesquisar, tem muitos canais no YouTube com pais penteando os cabelos das filhas, e muitos são recentes, mas tem uns antigos, bem antes do filme ser feito. E aí ele começou em 2017 uma campanha para juntar o dinheiro, né, um crowdfunding, um financiamento coletivo, né, para juntar o dinheiro para realizar esse filme. E aí, entre muitos colaboradores, ele teve também uma colaboração da Dove, que também é uma questão que eu queria conversar mais para frente, né, desenvolver mais com a Daphne sobre isso. E bom, e daí ele conseguiu muito mais dinheiro do que ele tinha pedido. Eu não lembro, acho que ele tinha pedido $70 mil, ele conseguiu quase 300, foi uma coisa assim que deu super certo, e realizou o filme com um diretor da Pixar, e teve o apoio da Sony, que fez a distribuição, e aí justamente o filme chegou onde chegou, né? Foi ganhador do Oscar e foi muito, muito famoso, muito bem falado nesse último ano. Então, e agora o filme vai virar um livro infantil, que dá para dar eu achei umas páginas assim na Amazon, na internet, dá para ver umas páginas, um livro ilustrado, bonitinho, assim, que, diferentemente do filme, ele tem a voz da Zuri. Ela vai contando o que ela acha do cabelo dela, o que o pai acha do cabelo dela, e ela acha que o cabelo dela é super especial. Depois ela tem toda a relação com o cabelo dela fica mais em primeira pessoa, né? Porque tem a fala dela. Enquanto que o curta-metragem, por outro lado, ele é quase que sem diálogo, e eu considero que o protagonista é mais o pai do que ela, né? Tá trabalhada ali a relação entre eles dois, mas o protagonismo, se fosse analisar o roteiro, seria do pai, porque o pai é quem tem um arco de personagem, o pai é que muda de atitude, né?
Ele começa com o objetivo de fazer o penteado, ele tenta um método que dá errado, que é da... Assim, eu não dei a sinopse do filme, né? A sinopse do filme, se fosse para resumir em uma frase, é um pai que está querendo pentear o cabelo crespo da filha dele e ele tá com... Enfim, ele tem a dificuldade para domar o cabelo e ele chega com essa abordagem, né? E aí depois ele aprende que ele precisa tratar o cabelo com amor. E aí sim ele consegue fazer o penteado para eles poderem visitar a mãe da menina, né? Que é o clímax assim, da história, quando dá tudo certo, aí eles vão visitar a mãe. Então, e aí o pai é que tem essa mudança, porque o pai é que tem uma coisa a aprender. Então, desse ponto de vista, ele poderia até ser considerado como o protagonista. Mas, bom, acho que do ponto de vista da história, o roteiro, se fosse falar de estrutura, ele é bem clássico, né? Ele tem lá uma introdução, onde a Azuri, a menininha, está escolhendo penteado no YouTube, ela escolhe um, marcando a entrada no segundo ato, que ela vai começar a realmente fazer, né? Ela tem um objetivo e ela vai realmente começar a fazer. E eu gosto muito de usar esse curta na aula de roteiro, porque justamente a gente fala que o conflito ele é um espaço entre a expectativa e a realidade. E aí eu coloco 2 prints do filme, né? A expectativa, que é a imagem do tutorial do YouTube, e a realidade, que é quando ela tenta fazer o penteado sozinha e dá errado, e daí ela tem que pedir ajuda para o pai. E aí o pai tem todo o conflito com o cabelo e depois tem uma resolução, né, bonitinha. Então ele é um filme bem divididinho, certinho, em 3 atos, bem redondo, eu acho, do ponto de vista da estrutura. Mas é isso, eu vou passar a palavra para a Daphne fazer as considerações. Aí aproveito também para agradecer, Daphne, você ter topado o convite de vir conversar com a gente no Cineclube. Obrigada, Rita. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, antes de falar um pouco das temáticas que achei interessante na curta, eu queria dar um pouco de contexto também sobre esse filme, porque virou muito importante, porque é um filme que está respondendo a problemáticas muito atuais e importantes sobre a visibilidade das populações negras e que passa muito pelo cabelo afro, na verdade. E está se inserindo também assim, no movimento, num processo que começou já há 10 anos. Assim, todos esses temas realmente podemos ver no filme, essa questão da internet, por exemplo, porque foi um movimento que começou com as redes sociais, especialmente no YouTube ou nos fóruns ao início, no Brasil, no Orkut também. E tinha toda essa preocupação da visibilidade do cabelo afro, mas não só. Tinha também essa questão do saber ao redor do tratamento do cabelo afro, onde fazia muita falta um texto quando as pessoas, a maioria das pessoas, das mulheres negras, eram alisando o cabelo. E daí tem essa preocupação muito grande dentro desses movimentos da questão da transmissão, especialmente entre mãe e filha, mas aqui, como podemos ver na curta, entre pai e filha também. E aí, as coisas que achei muito, assim, muito interessante nessa curta é que todas essas problemáticas e preocupações podemos vê-las nessa curta. Por exemplo, a, a questão, a representação do cabelo, que parece assim essa coisa hostil, que é muito difícil de entender, de tratar, de saber como cuidar, na verdade. Tem toda essa preocupação ao início da curta,
entre a filha o cabelo dela, e também do pai com o cabelo da filha, como podemos ver nessa cena onde ele está num ringue, assim, de boxe. Ele, a primeira coisa que ele quer fazer é realmente lutar contra esse cabelo. E daí ele se deu conta depois que não era boa assim atitude, como a Rita falou, mas que tinha que aprender. Assim, toda essa questão da aprendizagem é realmente central na curta. Assim, tem essa coisa da aprendizagem e também da transmissão dessa aprendizagem, que podemos ver assim entre a filha e os vídeos do YouTube ou da plataforma onde ela está assistindo os vídeos para tentar refazer essas coisas, esses penteados. Na verdade, isso foi realmente importante na visibilidade do cabelo afro, que seja no Brasil, nos Estados Unidos ou na França, por exemplo, onde tinha assim toda a construção de rituais, mas também de maneiras de cuidar do cabelo e também todo uma lista assim de nomes para denominar esse cabelo, esses penteados. Realmente era uma criação de categorias ao redor do cabelo afro que não existiam antes. E também essa questão da infância é algo muito assim especial para meninas negras, né? Porque essa questão do cabelo que é tão importante. E podemos ver isso também na relação com a Mai, que para pessoas que assistirem a curta, que ela não tem cabelo, porque ela tem uma doença. E aí tem toda uma coisa ao redor disso, porque ela perdeu o cabelo, que o cabelo representa uma coisa muito forte para pessoas negras no processo de construção da identidade. Ao fim da curta, dá para ver que a menina ela entrega para a mãe dela um desenho com não sei como falar em português, uma coroa, une couronne. Uma coroa mesmo. Obrigada. Em vez do cabelo dela, assim, e tem também essa coisa da revalorização da identidade negra através dessas representações positivas. De Raina, por exemplo, é uma coisa que é recorrente também nesse processo de revalorização. E daí, bom, tem toda essa coisa da infância, da transmissão, mas uma coisa que achei interessante é que esse, esse filme acontece também numa temporalidade onde as gerações mais jovens já têm uma consciência que esse cabelo é bonito, faz parte da identidade dela, que não era realmente o caso há 10 anos atrás. E você pode ver isso durante a curta, quando o pai tenta assim resolver essa questão do penteado, colocando um chapéu no cabelo da filha para resolver essa coisa do penteado. Ela afirma realmente com convicção que não é o jeito que ela quer fazer e que ele tem que aprender a cuidar do cabelo dela para isso. E também uma outra coisa que achei interessante é porque tem uma pequena cena onde tem um monte de produtos. Eu achei interessante, porque isso mostra muito que essa questão do cabelo afro agora tem uma existência no mercado da beleza, porque antes não tinha produtos para cabelo afro. Assim, são pequenas coisas que eu reparei, mas podemos também desenvolver mais coisas se você quiser. Rita?
Ah, isso que você estava falando agora me fez pensar muito naquele alisamento, né, que as pessoas faziam tanto nos anos 90. Você via as pessoas negras e todo mundo tinha cabelo liso, e o liso do alisamento ainda fica mais liso do que o liso natural, então fica aquela coisa, assim, muito marcante, assim, que faziam, né, então, e eu acho que o curto, ele faz um pouco essa curva que curiosamente é uma curva que espelha a nossa sociedade, né? Que tinha, sei lá, nos anos 90, essa coisa do alisamento e tal. Eu lembro da minha infância, né? Nos anos 90. E que é a coisa de tratar o cabelo afro como um cabelo ruim, né? Então, um cabelo que tem que ser resolvido, ou escondido, ou alisado. Você não pode, não, como se não pudesse ter os penteados, né? E tão legal a coisa também do canal do YouTube da mãe, com uma variedade grande de penteados, assim. Então, eu acho que é. Sobre isso eu acho interessante, porque durante muito tempo eu realmente me questionei sobre por que a Revolução Afro dos anos 70 não conseguiu assim, né, impor esse modelo do cabelo natural, bom, natural com aspas, mas realmente que tinha uma democratização muito forte dos produtos para alisar nos Estados Unidos, e isso realmente acabou essa revolução negra, e também que era uma revolução estética também. Tem ainda hoje essas discussões, esses debates sobre se alisar o cabelo é só um penteado como um outro, ou tem uma questão mais profunda, identitária também ao redor da escolha do penteado. Isso me fez pensar nisso. Eu só não entendi muito bem o que você falou sobre a questão da Revolução Afro dos anos 70, e aí você disse que ela não chegou a tocar a questão dos cabelos, é isso? Não, sim, de uma maneira sim, com certeza, mas é que não, que nessa época, nos anos 80, especialmente 90, a indústria cosmética achou assim uma maneira de democratizar o acesso a produtos para alisar o cabelo. E isso realmente é, foi mais ou menos o fim do cabelo assim afro natural, porque a indústria não estava propondo assim alternativas para cuidar do cabelo afro natural. Assim, era muito fácil alisar o cabelo, que era menos caro, na verdade, que por isso foi um sucesso, né? Até para pessoas que não têm o cabelo afro também, mas é isso. Entendi. E hoje não, hoje a gente tem mais opções, né? É, isso é interessante também, porque tem, assim, a particularidade também desse movimento hoje é que foi algo que foi realmente puxado da parte dos consumidores, né? Especialmente no caso das blogueiras, tem uma dualidade, assim, são pessoas que são consumidores, mas também mais ou menos profissionais, porque elas têm um canal YouTube, elas propõem um conteúdo, algumas delas também viraram empreendedoras, que têm marcas, elas trabalham também com a indústria como embaixadoras. Assim, acho que é um bom exemplo também da força de mobilização de consumidores com reivindicações políticas, mas não só. Faz parte também do movimento assim, natural, que não só trata do cabelo afro, ou
ou das populações negras, mas também de uma reflexão sobre as maneiras de consumir, eu acho. Sim. E eu estava vendo antes da live, né, pesquisando um material aqui para a gente conversar, e eu vi uma afirmação do diretor que ele acha que o cabelo afro ainda assim, né, mesmo que esteja mais tenha mais produtos, mais representatividade, mais visibilidade hoje em dia, ele acha que ainda assim tem muitos estigmas. E, e aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. Desculpa, não entendi a última palavra, que tinha ainda muito. Estigmas. Sim. Com certeza, eu acho que. Bom, tem também essa questão de se esse movimento permitiu, na verdade, a emergência de padrões de beleza diferentes, ou que o cabelo afro seja um cabelo como um outro. Acho que ainda não é a norma. Hoje, até hoje, fica o cabelo mais liso, o ocidental, como acho que tem algumas coisas que podem que mostram isso, como por exemplo só o fato de o acesso à beleza que acho é diferente para mulheres negras. Você tem que pagar mais para comprar um shampoo, você vai gastar 3, 4 vezes mais para comprar um shampoo, você não vai conseguir achar na primeira farmácia. Assim, tem uma questão, acho interessante, que não foi muito estudada, né, na sociologia que se interessa a indústria cosmética ou a beleza em geral, por exemplo, mas porque foi muito visto do ponto de vista das diferenças entre homens e mulheres, mas não tanto assim para mulheres. É uma outra coisa que eu achei interessante e que na França há, há, há pouco tempo emergiu também um movimento de cabelo afro, mas das pessoas do norte da África. É, isso eu acho muito interessante. Assim, tem outras populações que começam a reivindicar a beleza do cabelo afro, cacheado, mas com uma perspectiva identitária um pouco diferente. Acho que esse movimento natural, como ele se chama, de mulheres negras, permitiu outras coisas. Assim, acho interessante seguir também o que permitiu. Sim. E a outra coisa que eu também ia falar, que toca um pouco numa questão que você já abordou, da representatividade, né? Mas esse curta, ele sendo, né, também em animação, eu acho que é muito importante, porque as crianças é o primeiro contato que elas têm, né, com cinema, com indústria, com essa questão de cultural, né? Muitas vezes, quer dizer, o primeiro contato ele se dá pela animação, e eu acho super legal a gente ter, né, essa representatividade nesse momento, que eu imagino que talvez você tenha um comentário mais específico para fazer sobre esse tema, mas que eu imagino que seja um momento importante da criança entender a sua identidade, de se identificar, de entender qual é o lugar dela no mundo, quem ela é, quem ela pode ser, né? Então, a gente está falando de representatividade, que é sempre muito importante, mas representatividade na infância eu acho que tem um peso ainda maior, né? Que também eu acho que esse movimento focou muito nas crianças. E tem uma literatura infantil, na verdade, interessante. Tem bastantes livros no Brasil também, na França, sobre, assim, com personagens negros ou negras, mas eu acho que até hoje fica assim nessa margem, né? É que nos desenhos animados mais mainstream
ainda não tem tanta representatividade com personagens negros ou negras. Acho que ainda é uma questão que tem que ser assim pensada pelos mídias mais gerais, né? Eu acho que teve um filme da Disney, né, que tinha uma protagonista que era negra, mas acho que ela nem tinha o cabelo afro, acho que ela tinha um cabelo mais liso, acho que ela era só, né, não era uma coisa super. Mas, então, falando nessa questão das grandes mídias, eu queria trazer a questão da Dove, né, do envolvimento da marca Dove nesse curta, que na verdade eu não tinha percebido, eu descobri hoje lendo, eu nunca tinha reparado nos créditos que vinha a Dove, né? E no curto em si não tem nenhum produto patrocinado. Então, na verdade, eles entraram no projeto pelo site mesmo do financiamento coletivo, e aí eles viram lá e deram uma porcentagem bem grande. E apareceram nos créditos como todo mundo, sabe? Que nem, sei lá, no mesmo nível que apareceu a mãe do cara que doou $20, tá lá a Dove que doou não sei quanto. Mas. Mas então, eu queria saber o que você acha das marcas, né? Se isso é importante ou se é talvez uma coisa que leva o filme muito para um lado de marketing, se bem que não aparecia tanto, né? Não tinha merchandising durante o filme, mas assim, é, como que a gente pode pensar, né, a questão das marcas se envolvendo nessa questão, como que elas podem ajudar ou atrapalhar esse movimento? É. Acho que é uma pergunta difícil, porque, bom, acho que tem muitas posições também nesse mercado. Tem empreendedores afrocentrados que não querem nada de ver com as marcas mais mainstream ou mais importantes. Tem outras pessoas que acham posições um pouco que negociam também com as marcas, como só podemos pensar nas blogueiras da Salon Line, por exemplo, que trabalham com as marcas. Mas acho interessante que você falou da Dove, porque Dove tinha um escândalo sobre a Dove faz alguns anos que a Dove fez essa publicidade que mostrou assim uma mulher tirando o top e apareceu uma mulher negra tirando o top e apareceu uma mulher branca depois. Assim, virou um escândalo. Acho que a equipe marketing não se deu conta, assim, desse erro, assim, mas foi uma polêmica. E acho que tem toda essa questão também assim, como é que essa beleza ou essas representações são produzidas e com quem, assim, com que perspectiva, porque acho que isso muda muitas coisas, na verdade. E de pensar também se essas marcas ajudam realmente a propor outros padrões de beleza ou se abrindo um pouquinho com uma diversidade maior ou ser uma maneira de ainda reproduzir algumas representações herdadas de um contexto colonial e também escravota. Assim, tem todas essas questões. Acho que a minha resposta slash solução seria ter pessoas negras nas equipes dessas marcas, porque até hoje não vi muitas. Assim, é um pouco essas marcas só de pessoas brancas que pensam, bom, como vamos fazer coisas para negros? E acho que é realmente aqui que tem um problema, mas seria a minha solução. Eu vejo isso muito acontecendo em filme também, né? Um filme que é sobre mulher, protagonismo feminino, aí você vai ver na equipe não tem quase mulher, ou as mulheres estão só na área da produção, mas não na área criativa, né? É um erro que as pessoas cometem, não sei como,
Mas as pessoas estão planejando, né, fazer um negócio que é para ter uma representatividade e esquecem que elas mesmas, na equipe delas, têm que ter representantes mulheres, negras, ou sei lá, em outros casos também trans. Se está falando desse assunto, você tem que trazer essas pessoas para perto, né? E eu acho que é um grande erro, assim, né? Você tentar fazer. Eu queria adicionar uma coisa, mas é que, na verdade, o problema é que essa questão da beleza negra é pensada um pouco como uma coisa, assim, que fica excepcional. Assim, vamos fazer é como as revistas de moda. Vamos fazer um número de pessoas negras em janeiro ou em setembro. Mas é esse pensamento que fica problemático e que com essas equipes de marketing, de desenvolvimento de produto, essa questão fica nas margens e fica assim excepcional. Não é uma coisa que assim que é integrada na maneira de produzir a beleza. Acho que é isso que onde a indústria tem que realmente melhorar. É. Então, aí nessa questão desse filme específico, né, eu vi que a equipe, na verdade, tinha, né, eu não pesquisei fundo quem era o que exatamente na equipe, mas eu vi a foto e tinha vários negros e mulheres, e era uma equipe que parecia que estava bem composta para abordar esse tema, né? Mas a questão da Dove, né, só para voltar, a Nádia comentou aqui no YouTube, parece que a Dove tentou melhorar a sua imagem financiando o filme, né? E eu acho que sim, acho que eles reconheceram talvez a importância, né, de ter esse tipo de narrativa, e também foi um apoio mais discreto, né? Que não tem um merchandising, não é um filme da Dove, e não foi pensado por eles, né? Eles estão apoiando justamente uma narrativa que é contada pela voz, pela boca das pessoas que vivem isso, né? O diretor do filme falou essa frase que eu achei legal para mostrar que ele viveu isso na pele, né? Ele está representando uma história que é dele também. Então, abre aspas. Passamos jornadas capilares pelas quais as pessoas não entendem, querem tocar, ver se é diferente, há microagressões que tendem a deixar muitas pessoas inseguras. A coisa mais legal que eu já vi nesse projeto é que as pessoas conseguem se relacionar com essas imagens. E eu acho que é isso, assim, a Dove talvez, não que eu esteja querendo também ficar enaltecendo a Dove, mas é que eu acho que eles deram um patrocínio para pessoas que estavam contando uma narrativa que era delas mesmo, né? E aí a questão justamente, eu acho que eu vi também a respeito desse filme pessoas se perguntando se dá para ter uma marca e se você pode ter uma causa e uma marca associada a essa causa, né? Então, mas eu acho que a sua resposta é boa, eu acho que tem que negociar, né? Acho que tudo é uma negociação, ver onde que você está ganhando, onde que você está perdendo e tentar defender a sua causa mesmo assim, né? É. Mas acho que bom, o que eu vi até hoje na minha pesquisa é que com certeza assim dá para ter uma marca e, e ter essa bom ser uma pessoa assim militante porque tem uma coisa que é diferente assim da parte da indústria de pessoas que não têm esse cabelo, que não têm essas preocupações, que não têm essa história assim com o cabelo, que uma história difícil, assim, acho que o filme a curta é interessante, porque se era filmado 10 anos, 20 anos atrás, teria sido uma história muito diferente, muito mais difícil, eu acho. E assim, a coisa importante é que essas pessoas que criam marcas, que são negros, que criam marcas, que fazem curtas, assim, são pessoas que têm uma relação pessoal íntima, mas também simbólica com esse assunto. Eu acho que dá muito para ver na curta, assim, a maioria das pessoas que têm cabelo afro podem se relacionar com isso, assim, com a dor de tratar o cabelo, o fato de não conseguir, assim, pontear esse cabelo, de não ter uma pessoa
que pode cuidar do seu cabelo, por exemplo. Acho que isso, eu posso fazer um paralelo aqui, tem o pai que não sabe como fazer, mas é a mesma coisa com, por exemplo, crianças que têm um pai ou uma mãe que é branca e que não sabe cuidar do cabelo. Assim, é interessante, mas acho que dá muito para ver na curta que assim tem uma narrativa muito forte, muito pessoal, íntima, que é trazida no filme. Eu acho que dá para ver, sim. Esse tipo de narrativa fica muito legal, né? Fica bem mais verdadeira, né? E eu acho bem interessante. E aí, outra coisa legal é que é o pai, né? O pai cuidando do cabelo, que eu acho que também é uma questão que já está mais do que na hora da gente desmistificar essa coisa de que tem que ser a mãe, as mulheres, que é uma coisa feminina, e eu acho que os pais eles têm que, né, participar também da criação dos filhos e filhas. É, acho que dá. Foi também um tipo de coisa que ganhou importância também no YouTube ou na internet, assim, de vídeos de pai, é, de, de pais negros que se envolvem com as crianças, especialmente nos Estados Unidos, porque tem também é, esse prejudício de que o pai é muito absente, que não é muito na casa, e também essa representação da mulher negra, sozinha com as crianças. Acho que também uma coisa que cujo objetivo é de construir também essa imagem da família negra. E isso eu achei muito interessante também na cultura. É sim, acho que sim. Uh, e depois os vídeos no YouTube são muito legais dos pais. Eu não sei se você já viu isso, mas tem muitos vídeos de pais penteando os cabelos. Assim, é muito legal. Eu achei tão interessante, assim, porque sim, né? Você pode se envolver e também não é. Eu gostei também da questão de que não é um bicho de sete cabeças. Parece muito difícil o cabelo afro, enfim. E na verdade, não, na verdade dá para fazer, né? Você tem que só aprender o jeito certo de tratar e não tratá-lo como um cabelo ruim ou um cabelo errado que tem que ser corrigido ou escondido. Eu É, vou pedir licença só para pegar o carregador do meu computador, tá? Um tá minutinho. bem. Bom, vou só Seria. continuar nesse momento. Mas, achei. Tinha muitas também iniciativas de associações, por exemplo, que estavam tentando incluir os pais nesse processo de cuidar do cabelo das filhas e dos filhos também. E também o que eu achei interessante na curta é que o pai não tem o cabelo raspado, ele tem dreads, assim, é um tipo de conteúdo que necessita também cuidado, técnicas específicas. Assim, achei interessante que mostra também a versatilidade do cabelo afro no, nesse documentário que está chamando para técnicas muito diferentes e que eu achei interessante que mostrar isso de maneira muito sutil na curta. E na verdade teve uma história curiosa, assim, quando eles foram receber o Oscar, teve na mesma época, nos Estados Unidos, teve um menino que foi para a escola de dread, e aí ele foi expulso da escola porque ele foi de dread. E aí ele foi convidado na cerimônia do Oscar do Hair Love. E aí ele e a mãe dele ganharam, não sei, fizeram o cabelo deles para a cerimônia, eles se arrumaram, não sei se eles ganharam uma roupa e tal. Aí eles foram para a cerimônia e para celebrar isso, né? E também para criticar essa repressão, esse estigma que existe até hoje, de que então o cabelo com dread por muito tempo foi visto
como uma coisa de, sei lá, de drogado, de favela, de, sei lá, e um estigma muito negativo, né? E, e sei lá, não é um estilo de cabelo, entendeu? Ele representa algumas coisas, mas não é, sei lá, tem o estigma muito associado à maconha, né? Por causa do Bob Marley, que também é uma coisa muito simplista, né? Você vê isso e pensar, vê o Bob Marley e pensar em maconha, vê o dread e pensar em maconha. É muito simplista, né? As pessoas, eu acho que tem que ver que tem é uma pessoa, é um estilo de cabelo e ele representa umas coisas, mas assim, não só aquilo, não só o que você está pensando, não o seu preconceito, né? Ele é um estilo. Eu acho que isso foi interessante, porque mostra também essa questão de o que é percebido como respeitável. Isso aconteceu muito assim nas Antilhas francesas, de escolas que não querem crianças com dread e que não aceitam elas nas aulas. E tinha assim essas associações que lutaram contra isso, especialmente quando faz parte da sua religião, por exemplo, que você é Rastafari, você não pode cortar o cabelo, você tem dread. E, e me faz pensar também no fato de que tá avançando, tá progressando. Por exemplo, tinha uma lei no estado de Nova York que está agora proibindo esse tipo de discriminações nas escolas, no trabalho. No Brasil tinha um projeto também de lei de uma deputada, acho que foi do PSOL, mas não tenho certeza ainda, mas que queria ter um dia do cabelo afro oficial no Brasil, que mostra assim que vai até o nível jurídico, mostra que tem avanços, né? Sim. É... E que mais? Ah, eu ia te perguntar uma coisa que eu nunca te perguntei antes. Vai. Em termos de comparação entre Brasil e França, o que não sei quais são, eu sei que né, é difícil resumir o seu doutorado inteiro, mas não sei, pontos principais assim que você encontrou assim de análise de diferenças. É que, bom, o que eu achei interessante na comparação era de ver como o cabelo, a textura do cabelo, ou a cor da pele, assim, as representações podem mudar em função de um contexto social, geográfico, nacional, etc. Eu que vejo, na verdade, que no Brasil tem uma importância maior do cabelo como um elemento que vai definir se você é negro ou não. Assim, tem também por causa do contexto histórico, do fato de que tem mais também mestiçagem, tem uma facilidade maior de sair um pouco das categorias e de ser percebido como mais claro quando você tem um cabelo alisado ou mais negro quando você tem o cabelo natural, mais afro. Na minha pesquisa, encontrei pessoas que falaram: me tornei negra ou negro quando parei de alisar o cabelo. E achei muito interessante, porque na França você pode ter cabelo alisado, mas você nunca vai parar de ser negro. Assim, tem uma percepção da identidade negra que é um pouco diferente, assim, que esse tipo de coisas em que eu tenho interesse no doutorado para mostrar também que essas coisas, assim, o fato de que o cabelo afro seja percebido de maneira negativa é arbitrário, assim, é uma coisa que foi construída socialmente, mas que não tem uma realidade verdadeira, assim. Não faz sentido nenhum, na verdade, que o cabelo afro seja feio, o cabelo liso seja mais bonito, assim.
Não, isso é uma construção, né? Uma construção social e cultural. É, E que da mesma forma que a gente que foi construído, pode ser desconstruído também, e reconstruído de outras formas, e ressignificado, né? Aqui exatamente. a Adriana Medronho comentou no nosso YouTube também que lembra quando a gente estava falando das representações na animação e a gente falou, não tem muitas animações com personagens negros e quando tem ainda está muito negar, enfim, não tá tão. Não tinha o cabelo afro, né? E aí a gente falou daquele filme da Disney e ela lembrou que a princesa ela usa um cabelo preso, ela usa tipo um coque alto, assim, né? Ela não É, usa nem o cabelo solto. tá. É verdade. É, bom, e também acho que a Disney, mesmo que a Disney, bom, mais ou menos sempre, não sempre, mas faz um tempinho que a Disney está tentando colocar, como dizer, é, personagens mais diversos. Bom, sempre tinha mais ou menos problemas na questão da representação, que era um pouco pós-colonial, Hum. um pouco complicada, mas não, acho que eles estão fazendo esforços também para se modernizar um pouquinho, mas Não, mas eu acho que assim também não adianta. Muitas vezes as pessoas vão fazer narrativas ou animações e tal, e aí tem o melhor amiguinho é negro, mas é sempre o amiguinho, é sempre o coadjuvante. E não, tipo, a gente precisa de um protagonismo negro. É isso que a gente tá, né? Que tem que ter, pelo menos em alguns filmes, para recuperar esse atraso, né? É, é, não adianta ser um amiguinho, um coadjuvante, o vizinho. Não, tem que ser o protagonista. E tem que ter mais de um também, porque às vezes também eles fazem tipo um negro num mar de brancos e acham que aquilo tá, né, ajudando alguém. E é, tipo, é, tem que ter vários, sei lá, de vários estilos, de várias profissões, até né? hoje tem, Enfim. assim, quando você vê, por exemplo, as séries do Netflix, eu vi isso muito, por exemplo, pessoas saindo com uma pessoa branca saindo com uma pessoa negra, e que não funciona, e depois os negros vão sair juntos, os brancos juntos. Assim, tem ainda É, muito disso, assim, e no Brasil, especialmente a figura da mulher mulata é um pouco vista como uma pessoa com quem você vai sair, mas nunca casar. Tem essa representação da mulata, assim, como uma pessoa um pouco, é, não sei como falar, mas com quem você não vai se apaixonar, mas que tem essa relação mais física e tal. uma Assim. coisa mais carnal, né? Mais É, sexual e não isso. tão afetiva, assim. Você É, não vê a pessoa como uma parceira para a vida, né? Você vê ela como é. Que, só para dizer que fica, assim, esse tipo de representações que tem uma continuidade, assim, de algumas representações que foram é, construídas em períodos de colonização, de regime escravota, que perduram até hoje. Algumas diferentes, não, mas é interessante ver o que está mudando. Essa coisa dos casais que você falou, eu achei muito engraçada, porque eu sempre me perguntei assim, eu lembro desde pequena, assim, eu achava muito estranho. Por que que, tipo, os negros sempre ficam com os outros negros, sabe? Por que que nunca tem casal interracial? E quando tem, que nem você falou, tipo, dura pouco, não é? Ou é uma questão, ou essa questão tá lá só para o pai da menina reclamar com o pai do menino, que não é, que tem que ser. Tá sempre lá para isso, né? Até um gênero de filme na França, de, sabe, de casais como uma júdia, uma árabe, ou um negro, uma branca, e que você vira, assim, Esse é o assunto, né?
Exatamente. Que um problema societal. É. Pois é. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de perguntas separadas. Tá, eu também. Eu não sei. Eu sei que algumas pessoas têm perguntas também. A gente não falou muito isso durante a live, mas quem tiver pergunta pode mandar sempre, que a gente vai responder e a gente vai comentar. Eu posso perguntar algo, Rita? Pode, pode perguntar. Eu queria saber se você viu, porque você, bom, é especialista de cinema, se você viu alguma assim, evolução esses últimos anos sobre essa questão da representatividade. Não sei. Eu vi principalmente em séries, e a questão das séries é muito louca, assim, porque a gente tem hoje em dia muitas plataformas, né? Porque antes começou, tinha mais a Netflix, aí tinha o Google, que era pago, aí a Apple, e aí agora a gente tem Prime e Loki, tem milhões, né? E elas ficam gerando conteúdo. Então, existe uma demanda muito grande por gerar conteúdo. E, Tá. e aí tem muitos gêneros e muitos estilos. Eu acho que eles trabalham com o excesso mesmo, né? Todas essas plataformas elas estão trabalhando com o excesso de conteúdo para sempre ter alguém assistindo alguma coisa. E também o material é muito descartável. Você assiste uma série, você vai maratonar uma série hoje, e aí você vai terminar ela, sei lá, no fim de semana. Você começa numa sexta, termina no domingo. Na semana que vem, você vai querer maratonar outra série. Então, tudo isso para dizer que há uma abertura maior para quantidades e gêneros diferentes de séries. Então, nesse contexto, eu vi que tem muito mais séries sobre comunidades ou sobre é, bairros onde todo mundo é negro. Por exemplo, tem uma série que chama Atlanta, que é muito legal, que trata disso, que é uma comunidade que eles querem ser. É um bairro, uma família que eles querem ser rappers. E aí, na verdade, eu só vi o primeiro episódio, mas é muito legal. E tem o How to Get Away with Murder, que tem uma representação muito legal, né, com a Viola Davis, que é uma mulherona super poderosa na série. E aí depois, durante a série, vai aparecendo várias questões raciais, ela se sente discriminada nos tribunais, na profissão, no casamento, isso tudo vai virando questão, assim, sabe? E é uma série que, como eu falei, tem exemplo que tem vários negros, né? A protagonista, que é muito forte, que é negra, e depois ela tem uns 2 ou 3 alunos que são negros, a mãe do aluno, que também é. Então tem uma representatividade melhor em outras profissões, porque também não é sempre que a gente vai falar de negros que tem que falar dos negros que são pobres. Pode falar também, mas também dos negros que são ricos e bem-sucedidos, entendeu? Por que não? Entendi. Então, eu acho que sim, pela quantidade, entendeu? E em série, sim, em filme, um pouco menos. Eu vejo também, mas um pouco menos. E às vezes também eu gostaria de ver, igual na questão gay, eu gostaria de ver filmes onde o personagem é gay. Isso não é uma questão, isso é só mais um aspecto da vida dele, entendeu? E às vezes essa é a questão: é um filme sobre o cara saindo do armário, sobre o cara entendendo que ele é gay, sobre o preconceito que ele sofreu. E a questão dos negros também. Às vezes o assunto é o cara ser negro. E aí, tudo bem, acho que pode existir também, mas eu gostaria de ver filmes que, tipo, o meu filme é sobre um advogado de sucesso e ele, sei lá, ele é casado, ele tem problema na família, ele tem problema financeiro e ele é negro, mas, tipo, é só mais uma das características dele, não é isso que vai definir a história do filme, entendeu? Entendi. Tô vendo aqui os comentários, né? Então, a Elizabeth falou: nas periferias, nas comunidades, há muitos casamentos de negro com branco.
E a Nádia fala, na realidade tem, mas não na representação no audiovisual, há uma desconexão entre os dois. É verdade. Acho que é também interessante a questão como os negros são representados no cinema, alguns tipos específicos só. A Atlanta é muito bom. É verdade que o leque de tipos de personagem se expandiu. Eu gosto de acreditar que a gente está caminhando assim para uma melhora, mas eu acho que ainda tem muito caminho. É. Isso que eu acho. Por exemplo, na França, nos últimos César, tinha a Issa Maïga, que uma atriz francesa, que falou disso, assim, e foi interessante. Bom, foi é, César, tinha muito drama, porque tinha a questão tô esquecendo o nome do realizador, que foi acusado de abuso sexual. Mas seria muito conhecido. E daí, bom, tinha muitas questões, assim, feministas nesses César. E a Samaiga falou, ela falou, tem 13 negros lá nessa sala, tem um problema, precisamos falar disso, eu estou cansada de fazer os mesmos, ter os mesmos, não sei como falar, role, mas... Papéis. Hum? Papéis. Os Papéis. mesmos papéis. Os mesmos papéis, assim, de imigrante, de pessoa de classe popular, etc., que não tem muita diversidade. Na verdade, acho que todas essas representações, o problema é que elas são... É, elas vejam, assim, as populações negras como uma categoria homogênea, né? Como se tinha só um tipo de negro ou de negra. Tem essa simplificação, assim, nessas representações. Eu acho que isso um pouquinho o que as pessoas estavam comentando. Que, bom, às vezes não tem representação ou tem essa representação simplificada que não mostra realmente a variedade das posições das pessoas na sociedade, né? É, eu acho que sim. É, mas daí voltar, né, ao tema e talvez concluir que a gente está indo para quase uma hora de live, de como é importante, né, ter essa visibilidade, ter essa narrativa, e lembrando que no Oscar desse ano a gente teve, além do filme Hair Love, o Parasita, né, que ganhou, e foi a primeira vez, né, que um filme não americano ganha, e tudo. Então, eu acho que foi um ano importante para a gente, assim. Bom, acho que representatividade é bom, mas tem que ter também pessoas negras, mas não só negras, mas dessas minorias que fazem parte também do processo de produção, que seja no cinema, na indústria da beleza, ou também nessas instâncias que produzem, que decidem também, como nos Oscar, quem está É. pedindo, assim. Quem é o júri, né? É isso, eu acho que, além disso, por exemplo, tinha uma... Bom, vou terminar com isso, mas tinha um estudo de top modelos negros, acho que foi no New York Times, falando assim da evolução da indústria da moda e tal, mas dizendo que, bom, é bom ter uma Miss Universe, Miss Mundo e tal, negra, mas daí, assim, é bom representatividade, mas para quê? Acho que tem que pensar nisso também. É verdade. E tem que ser uma coisa que vai inspirar a gente a ter no dia a dia, né? As pessoas envolvidas com as produções e tudo. Chegou uma pergunta aqui para você, vai ser a última, daí depois a gente encerra. Queria saber da Daphne se ela traz a intersecção raça/classe para análise racial sobre a indústria da beleza e sobre a questão da ligação entre cabelo e representatividade.
Sim, exatamente. Acho que para mim é muito importante conhecer bem as características sociais das pessoas que eu entrevisto. Eu acho que só assim a minha entrada nessa nessa questão já introduz uma questão de gênero, raça, classe, que é porque que as pessoas negras, as mulheres negras, devem fazer mais esforços, gastar mais dinheiro para se sentir elas, para acessar a beleza e ver como a beleza não é só assim um problema de superficial, estético, mas é um problema que traz questões de dominação social, racial, de gênero, financeira também, mas não só, assim, assim, a minha entrada nessa questão já é uma coisa de interseccional, se você quer. E também isso, eu vejo isso muito no meu trabalho de campo, que tem posições muito diferentes, e os empreendedores que eu entrevisto, que são negros, eles são mais também de uma classe social privilegiada, que já viajou muito nos Estados Unidos e tal. Assim, e também esse posicionamento sobre o natural, não é todo negro ou toda negra que vai cuidar desse cabelo desse jeito, assim, já é uma escolha específica que introduz essa questão de interseccionalidade. Não sei se responde mais ou menos a questão. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Bom, eu vou encerrar então, que nosso tempo está acabando. Daqui a pouco o Instagram corta também. E Tá. então, só lembrando, pessoal, que a gente vai ter essas sessões de cineclube. Idealmente vai ser a cada 15 dias, mas a gente ainda não está com o calendário tão definido. Mas quem quiser acompanhar, para seguir a gente lá no Instagram da Casa da Independência e no Facebook da Prefigura. Queria agradecer de novo a Daphne pela participação, que foi muito boa. Gostei muito da nossa conversa hoje. Coisa, Daphne, se despedir. Bom, obrigada a todos e todas. E obrigada, Ri, pelo convite. Foi muito legal. É isso.